Tem um negócio aqui que é lousa interativa. Eu não sei ainda como é. Deixa eu dar uma olhada. Abrir uma lousa interativa. Escolher. Deixa eu ver aqui. Depois eu aprendo isso para poder passar para vocês. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, galera, a gente viu na aula passada que o campo elétrico é uma região do espaço em torno de uma carga, não é isso? Sendo que, para eu testar se existe campo elétrico nessa região, eu preciso colocar uma carga de prova lá dentro, que é o que eu faço aqui, olha lá. Essa carga de prova verde eu coloco dentro dessa região, e aí quando ele entra na região de influência do campo elétrico da carga geradora, que é o Q maiúsculo, eu percebo que a carga Qzinho, que é a carga de prova, ela fica sujeita à ação de uma força, né? Essa força, ela pode ser de atração ou de repulsão. Quando é que essa força vai ser de atração, galera? É quando essas cargas tiverem sinais opostos, quando essas cargas tiverem sinais contrários. Quando é que essa força vai ser de repulsão? É quando as duas cargas tiverem o mesmo sinal. Tudo bem? Até aí? Tudo isso que eu vou passar aqui é revisão. Só para a gente poder resolver todas as questões lá. Bom, como é que a gente determina esse campo elétrico, né? A gente determina o campo elétrico fazendo a seguinte coisa aqui, né? A gente vai pegar a força que a carga sofreu e divide pela unidade da carga, pelo valor da carga. Então, a definição de campo é essa daí. Campo é força sobre carga. Tudo bem? Se vocês lembrarem que lá da lei de Coulomb, que a gente viu, que foi a segunda aula de eletrostática, que essa força ela pode ser calculada por K, Qzinho sobre o quadrado da distância, né? Então, se eu substituir aqui em cima, na força, o valor da lei de Coulomb, que é K, a fórmula da lei de Coulomb, na verdade, né? Que é K, que é aquela constante eletrostática, Qzão, que é uma das cargas, Qzinho sobre o quadrado da distância, você vai perceber que eu tenho uma divisão aqui com 2 Qzinho, em cima e embaixo. E aí tu pode simplificar esse Qzinho de cima e esse Qzinho de baixo aí. Tudo bem? E aí, quando eu simplifico, o campo elétrico me dá essa outra expressão aqui, olha lá. Então, o campo elétrico é K, Qzão sobre D ao quadrado. Então, vocês estão vendo aí duas maneiras da gente determinar o campo elétrico de uma carga, né? Um sistema de carga, ou se eu tiver só uma carga, tá? Eu posso calcular força sobre carga, lembrando que essa carga aqui é o Qzinho, é a carga de prova, ou eu posso calcular K, Qzão sobre D ao quadrado, onde esse D é a distância desse campo até o ponto. A gente viu isso aí na aula passada, sim ou não? Eu cheguei a fazer aqui no quadro exercício para vocês, quando a gente considera a distância, eu acho que eu cheguei a fazer até quando eu tenho mais de uma carga, que a gente soma vetores, né? Que eu falei, mesmo sentido soma, sentidos opostos diminui, perpendiculares a gente aplica o teorema de Pitágoras. Fizemos isso ou não na aula de sábado? Fez, professor. Fizemos, né? Então, beleza. Quando a gente calcula o campo elétrico, a gente pode calcular ele por 2 unidades. Newtons por Coulomb ou volts por metro. Tudo bem? Tá? A gente pode calcular ou newtons por Coulomb ou volts por metro. Dessas duas aí, a principal é volt por metro. Mas a newton por Coulomb não está errada. Também está certo. O que mais aqui que eu falei? Falei sobre linha de força também, que a gente representa, né? O campo elétrico por meio dessas linhas de força. E elas obedecem a uma ordem aqui. Elas nascem na carga positiva e morrem na carga negativa. Outra coisa que a gente falou sobre campo elétrico é que as linhas de força, a distância entre elas, né, me diz o valor do campo. Onde elas estão mais próximas, o campo ele é mais forte, o campo é mais intenso. Onde elas estão mais afastadas, o campo é mais fraco. Tudo bem? Então, aqui eu coloquei uma observação. A linha de força nasce na carga positiva, né?
e elas morrem morrem no infinito, ou na carga negativa. Então, para a carga negativa, elas nascem no infinito e morrem na carga negativa, né? Na verdade, o que a gente quer dizer é que ela sai da positiva e entra na negativa aí. Tá? Isso a gente também já viu. Tá? Se eu tiver duas cargas, a gente pode, que a gente chama de dipolo, né? Se eu tiver duas cargas iguais de sinais opostos, vocês vão ter essa configuração aqui para o campo elétrico. Agora, se as cargas tiverem mesmo sinal, as linhas de força vão se repelir. Elas estão no mesmo sinal. As linhas de força, elas não podem se cruzar, como eu falei em outra aula aí, porque em cada ponto ela deve ter só uma direção. Então, se elas se cruzam, eu vou ter duas direções, tá? No mesmo ponto. Isso não pode ocorrer. E o campo elétrico, ele é tangente a essas linhas em cada ponto. Outra coisa que a gente já falou e está aqui de novo, é que a densidade é proporcional ao valor do campo. É aquilo que eu falo, quando as linhas estão mais próximas, maior o valor do campo, né? Mais intenso ele é. O que mais? Aqui é exercício. Então, morreu aqui. Vamos pegar o outro slide, para que eu não deixe de falar nada sobre o campo elétrico. Cadê? Porque, às vezes tem uma coisa num slide, no outro não tem, né? Vamos ver aqui. Aqui a gente falou sobre o Faraday, mostrei até um vídeo para vocês sobre ele, né? Foi a pessoa primeiro que teve a ideia de campo elétrico. E aqui, de novo, a ideia de que uma carga de prova, quando ela está dentro de um campo elétrico, ela fica sujeita à ação de uma força. A gente determina esse campo elétrico por meio da força que a carga vai sofrer. Então, a fórmula é força sobre carga. A gente acabou de ver isso aí, né? A força, ela é dada em newtons e a carga, ela é dada em coulombs. Então, a unidade do campo elétrico é o newtons por coulomb. Certo, galera? Tudo bem? A partir da definição de campo elétrico, né, que é força sobre carga, eu posso passar essa carga dividindo, e aí eu vou ter que a força elétrica pode ser calculada como a carga vezes o campo. Uma observação importante aqui, galera. Quando a carga de prova for positiva, a força e o campo têm mesmo sentido. A gente já fez, inclusive, exercício sobre isso. Quando a carga de prova tiver sinal negativo, a força e o campo, no ponto em que essa carga está, vão ter sentidos opostos. Tudo bem? Já vimos isso também. Tudo isso tem na apostila que eu entreguei para vocês. Espero que vocês já tenham lido. A linha de força é uma linha imaginária, né? Que serve para representar o campo elétrico. Perceba que o campo elétrico ele tem a mesma direção e mesmo sentido em cada ponto. E é tangente a essas linhas de força aí. Tangente é que significa que toca apenas em um ponto, tá bom? E aí ela tem a mesma direção e o mesmo sentido em cada ponto aí dessa linha de força. O que mais? Falei isso agora há pouco. Onde as linhas de força estão mais próximas, o campo elétrico ele é mais intenso, ele é mais forte. Então, nesse caso aqui, o campo elétrico mais intenso seria no ponto B. Tranquilo? Campo elétrico uniforme é aquele campo em que, em qualquer ponto que eu pegue, o campo ele tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, aqui as linhas elas não vão se afastar nem se aproximar, elas vão ter a mesma distância, né? Elas têm a mesma direção, o mesmo sentido, e elas são igualmente espaçadas, tá? Então, qualquer ponto que eu pegue dentro de um campo elétrico uniforme, eu vou ter a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Tudo bem? Vou fazer uma frequência aqui de vocês. Colocar lá no grupo. Tá dando para entender? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Na verdade, é mais uma revisão, porque o que eu quero mesmo hoje com vocês é fazer exercício. Tá dando para entender, galera? Tá, professor. Tudo bem? A gente já falou essa observação aí também, que as linhas de força elas não podem se cruzar, né? Isso aí também já foi falado. Campo elétrico criado por uma carga pontiforme é aquela segunda fórmula da gente calcular. Quando é que a gente usa essa fórmula aí? É quando a gente tem uma carga fonte, que é o Qzão, e eu quero calcular o campo criado por essa carga a uma certa distância dela, tá? Então, a força elétrica que age deve ser o campo elétrico, né, criado por Qzão. E aí, se eu lembrar que
essa força elétrica é K, Qzão, Qzinho sobre D ao quadrado, eu vou poder cortar o Qzinho dos dois lados aí nas equações, tá? Eu vou poder cortar, como a gente acabou de fazer isso lá no outro slide. Eu posso cortar esse Qzinho aqui com esse Qzinho aqui. E aí surge uma outra maneira da gente calcular o campo elétrico, que é K, Qzão sobre D ao quadrado. Então, perceba que existem duas formas de calcular o campo. Essa daqui, que é força sobre carga, basta passar a carga dividindo, ou essa daqui, que é K, Qzão sobre D ao quadrado. Outra coisa que eu já falei, mas eu quero reforçar aqui para vocês. O valor da carga, o sinal dela, não vai entrar quando a gente for calcular isso aqui. O sinal só serve para saber a direção do campo, se elas vão se atrair, se vão se repelir. Mas quando você for fazer a conta, você não precisa colocar o sinal de menos aqui. Tá bom? Tudo bem? O que mais que tem aqui? Isso aqui a gente acabou de falar. As linhas de força, elas saem da carga positiva, ou seja, elas são de afastamento na carga positiva, e elas chegam na carga negativa, elas são de aproximação na carga negativa lá. Então, elas se afastam da carga positiva, elas se aproximam da carga negativa. Tudo bem? O que tem mais aqui, professor? Linha de força de um campo elétrico, de novo, a mesma coisa. Campo elétrico uniforme, a gente também já falou, né? Que é aquela região do espaço onde o campo, em qualquer ponto, vai ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Repare que as linhas de força nascem na placa positiva e morrem na carga negativa. Elas saem do positivo e chegam na placa negativa aí. O que mais? A região do campo elétrico uniforme, o campo é constante, né? Então, pela segunda lei de Newton aqui, se o campo é constante, vai ter uma força e uma aceleração constante, né? Força igual a massa vezes a aceleração. Se eu tiver várias cargas, isso eu fiz na aula passada aqui para vocês, se eu tiver mais de uma carga gerando mais de um campo num ponto, a gente calcula o campo de cada carga e aí a gente soma esses vetores aí. A gente faz uma soma vetorial. Tudo bem? Vocês viram, mesmo sentido soma, sentidos opostos diminui. Isso aqui foi da aula de sábado. Tá? Mas, tá aqui o exemplo, né? A gente vai ter várias cargas, Q1, Q2, Q3, né? E cada um vai ter uma direção, vai obedecer aqui. Se a carga for positiva, o campo é de afastamento. Se a carga for negativa, esse campo é de aproximação. Então, o campo resultante é a soma vetorial desses três aí. Se eu usar aquela regra do polígono, a gente aprende lá em matemática, eu coloco um vetor atrás do outro. Então, um está nessa direção. Dá uma olhada aqui, olha lá. O vetor 1 aqui, ele está horizontal. O vetor 2, ele está para baixo, vertical aqui, ó. Quase vertical, aliás, inclinado na direção da carga negativa. E o 3 está nessa direção. Então, você coloca um atrás do outro. Não precisa colocar na mesma ordem. 1, 2 e 3. Percebe que aqui ele colocou 1, depois colocou 3, depois colocou 2. O que interessa é que eu coloque a origem do um na extremidade do outro. Tá? E aí, o que faltar para fechar a figura vai ser o nosso campo elétrico resultante aí. Tudo bem? Então, esses três campos aqui, 1, 2 e 3, resultam nesse daqui, nessa direção aqui, olha lá. Tá? Então, eu faria a soma vetorial desses caras. Tudo bem? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os exercícios que faltam da apostila aí. Eu sei que alguns de vocês já fizeram, mandaram para o meu e-mail, né? E aí, a gente vai resolver agora essas questões aqui. Vou resolver aqui no quadro para vocês. Algumas aqui na tela, outras no quadro. Vamos lá. Se tiverem alguma dúvida na questão que vocês fizeram, a gente vai tirar agora. A gente já fez essa primeira questão? Me falem aí. Eu achei não, professor. Não, então vamos fazer. Com relação às linhas de força num campo elétrico, pode afirmar que essas linhas de força são linhas imaginárias, tais que, letra A, tais que a tangente entre elas em qualquer ponto tem a mesma direção do campo elétrico, né? Ele é tangente, tem a mesma direção, o mesmo sentido. Pode ser essa. Deixa eu dar uma olhada nas outras aqui. B, tais que a perpendicular a elas em qualquer ponto tem a mesma direção. Não, elas são tangentes, tem o mesmo sentido. Letra C, elas não são perpendiculares, elas têm tangente e a mesma direção. Deve ser letra A essa daqui. Letra C, que circulam na direção do campo elétrico. Não, elas têm a mesma direção. Que nunca coincidem.
errado, que sempre coincidem com a direção. Também é errado aqui, porque lembra que a linha ela faz uma curva, né? E aí, se ela faz uma curva, ela pode não coincidir. Vocês viram aqui que ela é tangente em cada ponto. Então, a resposta dessa daqui seria a letra A. A gente vai só por eliminação, vai resolvendo ela aí, olha lá. Letra A, a resposta dessa primeira. Não lembro se eu já tinha feito. Essa daqui eu acho que a gente já fez, né? Que eu fui até pro quadro fazer, lembra? Usa aquela fórmula K, Qzão, sobre D ao quadrado. Sim, professor. Já fizemos essa, né? Já. Vamos lá, ver o que falta aqui. Vamos para a terceira. Essa aqui a gente já fez também? Já. Já. Vamos para a quarta. Acho que essa aqui nós não fizemos. Essa nós não fizemos, tá? Vamos fazer essa quarta aí, galera. O módulo do vetor campo. Tá bom esse tamanho aí? Precisa ampliar mais aí o tamanho da... Dá para ler desse tamanho aí? Para mim tá bom. Tá bom, né? Desse tamanho? Andriele, Clara, Evelyn, tá bom desse tamanho a letra aí? Tá bom, professor. Davi, Tá Eduardo. ótimo. Tá, professor. Vamos lá. O módulo do vetor campo elétrico produzido por uma carga elétrica pontiforme em P é igual a E. Dobrando-se a distância entre a carga e o ponto por meio do afastamento, o módulo do vetor campo elétrico muda para quanto? Se eu aumentar a carga aí, se eu aumentar a distância 2 vezes, né? Vou fazer aqui no quadro essa para vocês, tá bom? Vou fazer uma frequência aqui. Tem gente que entrou depois aqui. Olhem pela câmera aí, pela outra entrada aí. Me digam se dá para ver bem o quadro aqui, se a imagem está boa, se está embaçada, como é que está aí? Dá para ver bem se eu escrever aqui no quadro? Vocês conseguem ver o quadro aqui legal? Sim, professor. A qualidade da imagem não está embaçada a câmera não, né? Está nítida aí para ti. Vamos lá. O módulo do vetor campo elétrico produzido por uma carga pontiforme em um ponto P é igual a E, tá? Então, vamos supor que nós tenhamos uma carga aqui, olha lá, tá? E aí, a uma certa distância aqui, um ponto P, bem aqui, ó, esse campo elétrico, ele tem um módulo igual a E. Certo? Tudo bem? A pergunta dele é a seguinte para vocês aí, galera. Dobrando-se a distância entre a carga e o ponto, por meio do afastamento da carga, o módulo do campo elétrico muda para quanto? Então, se eu pegar essa mesma carga, só que ao invés de eu querer saber o campo no ponto D, eu quero saber o campo num ponto a uma distância que seja o dobro dessa. Então, ao invés de D, a distância é 2D. Tu acha que esse campo elétrico aí aumenta ou diminui? O que vocês acham? Se eu afastar o ponto da carga? Diminui. Diminui. Lembra que a fórmula do campo aqui que tu vai usar é essa fórmula aqui, ó. Campo é igual a K, módulo da carga, dividido pelo quadrado da distância. Agora, minha pergunta é a seguinte para ti. Ele vai diminuir quantas vezes? Se eu dobrei a distância, esse campo vai ficar 2 vezes menor? Sim ou não? Se eu dobrei, ele diminui 2 vezes também ou diminui mais? O que vocês acham aí? Diminui 2 vezes. 2 vezes só? Esse D aqui está elevado a qual expoente? Quadrado.
Quanto é 2 ao quadrado? Se eu aumentei a distância, tá certo que o campo diminui. Agora, tu acha que ele vai diminuir só 2 vezes? Quanto é 2 ao quadrado? Vai diminuir mais. Diminui mais. Quanto é 2 ao quadrado? 4. 4. Então, se eu dobrar essa distância, o campo elétrico ele diminui 4 vezes. Tá? Se tu aumentasse essa distância 3 vezes, quanto é 3 ao quadrado? Três vezes 3, fala aí. Não escreva. Vai lá, porque eu estou longe do meu celular, não dá para ver se... 9. Então, vem cá. Cada vez que essa distância aumenta, o campo diminui, mas ao quadrado daquele valor. Se a gente fosse fazer um gráfico para vocês disso, né? Deixa eu fazer esse gráfico bem aqui, olha lá. Seria uma hipérbole. Olha aqui. Se eu colocar o gráfico do campo em função da distância aqui, ó. O gráfico seria algo assim, ó. Então, perceba. Quando a distância é D, o campo vale E. Essa é a primeira situação aqui em cima. Mas se tu dobrar a distância, se ao invés de eu ter a distância igual a D, se a distância valer 2D, esse campo vai diminuir 4 vezes, porque está elevado ao quadrado. Então, fica E sobre 4. Se eu aumentar essa distância 3 vezes, o campo diminui 9 vezes. Fica E sobre 9. Estão entendendo? Se eu aumentasse essa distância 4 vezes, o campo ficaria 16 vezes menor. Então, quando eu aumento o campo, quando eu aumento a distância, o campo diminui, mas é ao quadrado. Esse gráfico aqui é chamado de hipérbole. A gente estuda em matemática. Deu para entender aí, galera? E a resposta aí seria a letra A, E sobre 4. O campo. Porque eu vou dobrar a distância e o campo diminui 4 vezes. Sim ou não, galera? Está entendido isso aí? Sim. Então, você marca aí letra E. Letra A. Quem quiser tirar foto aí, pode fazer. Podemos continuar? Já, professor. Já? Vamos fazer a próxima, então. Ainda não tem a fita, porque algumas a gente já resolveu aí desse slide. Próxima é a quinta. Vamos dar uma olhada se a gente já fez essa quinta. Acho que nós já fizemos. Confirma aí. Já fizemos essa quinta? Me responda aí. A gente já fez a questão 5? Eu acho que não. Não? Não. Vamos fazer ela agora. Vou apagar aqui do quadro. Vai tirar a foto e a gente já pode apagar. Sobre uma carga de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, a gente dando a carga, olha lá. 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Tudo bem? Haja uma força de intensidade 0,80 newtons. A força vale 0,80 newtons. Olha lá. Tudo bem? Despreze as ações gravitacionais. Eu quero que tu calcule a intensidade do campo elétrico nesse ponto. Tudo bem? E aí a gente vai aplicar aquela primeira fórmulazinha de campo lá, né? Campo elétrico é igual a força sobre o módulo da carga. Olha lá. A força vale 0,80 e a carga aqui embaixo vai valer
2 vezes 10 a menos 6, não é isso? Daí você pode dividir esse 0,80 por 2, olha. Corta esse cara com esse 2 aqui embaixo. Quanto é 0,80 por 2? Quanto é metade de 0,80? Falem aí. Metade de 0,80. (0,40). Metade de 0,80 é 0,40. Aí não tem uma potência de 10 a menos 6 aqui embaixo? Essa potência aqui eu posso jogar ela lá para cima. Só que quando ela subir, esse expoente que está negativo passa positivo. Então, quando eu tiver uma potência embaixo, se eu quiser jogar ela para cima, o expoente troca de sinal. Se a potência estiver aqui em cima e eu quiser jogar ela para baixo, o expoente troca de sinal. Como era 10 a menos 6, vai ficar 10 a 6. Tá bom? E aí, no final, tu só faz uma adaptação, porque não pode ficar um zero antes da vírgula. Tu tem que deixar uma casa diferente de zero. Então, tu vai andar com essa vírgula só uma casa para cá. Não era 0,40? Vai ficar 4,0 agora. Porque a vírgula aumentou uma casa. E aí, você mexe uma casa no expoente. Era 10 a sexta. Como eu aumentei aqui embaixo, tu diminui aqui no expoente. Era 10 a sexta, passa a ser 10 a quinta. A unidade é newtons por turno. Acho que tem essa resposta aí na letra E, né? Então, essas coisas aí de potência, de número decimal, vocês precisam saber aqui dentro de eletricidade, que a gente mexe muito com isso aí. Tá bom? Tudo bem? Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu explique alguma coisa aí dessa matemática? Deu para entender a continha? Falem aí. Deu sim, professor. Tudo tranquilo? Se ninguém tiver dúvida, copie ou bata a foto aí para a gente fazer outra. Se tiver alguma dúvida, pode falar. Essa apostila todos vocês já têm, que eu coloquei lá no grupo, já algumas aulas. Foi? Já, galera? Podemos fazer a próxima? Sim, professor. Vamos lá, então. Sexta. Essa aqui nós já fizemos ou não? É para falar de teoria, para falar se o campo e a força tem mesmo sentido, sentido oposto, então para analisar o sinal lá das cargas. Já, professor. Tá fazendo, né? Eu também acredito que a gente já fez essa. Na aula passada. Foi? Vamos passar essa. Vamos para a sétima. Essa aqui a gente já fez, tenho certeza. Essa aqui já fizemos também ou não? Ele quer saber quem é positivo e quem é negativo aí. Só olhando de onde a linha de força está saindo, dá para te saber. Fizemos ou não? Não. 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 Vamos lá. A figura representa, na convenção usual, a configuração de linhas de força associada a duas cargas pontiformes Q1 e Q2. Vem cá. As linhas de força estão saindo de qual carga? Da Q1 ou da Q2? Eles estão saindo de qual? Da Q1. Da Q1. Então, chegando em qual? Da Q2. Tá. O que a gente aprendeu sobre a linha de força? Elas saem de qual carga? Positiva ou negativa?
Elas nascem em qual carga? Ah, Hein, galera? A gente acabou de ver isso aí pela 10ª vez. Eu fiz revisão disso aí. A linha sai de qual carga? Da positiva ou da negativa? Ninguém sabe. Ninguém sabe, eu vou falar de novo aqui. É para vocês aprenderem. Positivo. Dá uma olhada aí nessa imagem aí. A gente já não viu isso aqui hoje? Vê se a gente já viu isso aí. De onde as linhas saem? Da positiva. Positiva. E chegam em qual? na negativa. Sai da positiva. Vocês tomaram café já ou não? Vocês estão fraquinhos assim? Ou vocês estão com vergonha de falar? Vou dar um ponto aí para quem falar. Nem olhando aí, tu fala. Nem vendo aí a imagem, tu acerta? Elas saem de qual carga? Da positiva. Da positiva e chega em qual carga? Na negativa. Isso. Aí dá uma olhada nessa questão aqui. Isso. Olha, alguém falou aí. Pensei que vocês não falavam. Pensei que eram mudos. A figura representa, na convenção usual, a configuração de linhas de força associadas a duas cargas pontiformes, Q1 e Q2. Se tu olhar aí essa figura, elas estão saindo de qual carga? Estão saindo da positiva. Estão saindo, mas quem é a positiva aí? Q1 ou Q2? Q1. Q1. E quem é a negativa? Q2. Aí é isso que ele vai perguntar aqui, olha. Qual tu marca aí? Letra B. Letra B. Você não sabia isso aqui? Só isso que era para responder. Se cair uma questão dessa no Enem, tu acerta ou tu erra? Hein? Eu acerto. Agora eu acerto. Agora sim, né? Beleza, então vamos fazer outra. Tá entendido essa, né, filhotes? Vamos fazer a oitava. Dá um espaço aqui. Essa, a partir daqui, eu acho que a gente ainda não resolveu. Vamos resolver todas. Vai lendo aí, que eu vou fazer aqui no quadro o esquema dessa questão aí. Tem aluno aí, parece que nem tomou café, tá falando, parece que tá morrendo. Parece que tá fraco ainda. Toma um café, rapaz. Pega um pão aí. Faz um Nescauzinho aí, um suquinho. Pra ver se tu te esperta. Uma gotícula de água com massa 0,80 vezes 10 a menos 9. Vocês conseguem ver o quadro todo aqui, né? Se eu escrever aqui na ponta, dá para ler aí, né? 0,80 vezes 10 a menos 9 quilogramas. Dá para ler aqui onde eu estou escrevendo? Eletrizada com carga 16 vezes 10 a menos 19 coulombs. A carga vale 16 vezes 10 a menos 19 coulombs. É isso? Conforme está em equilíbrio no interior de um capacitor de placas planas, paralelas e horizontais. Nessa circunstância, qual é o valor do campo elétrico entre as placas? Eu quero que tu calcule o campo elétrico entre essas placas. Ele disse que essa gota está em equilíbrio. Essa gota aqui está
em equilíbrio. A câmera está pegando o quadro todo aí, galera? Sim ou não? Sim. Então, vamos entender aqui. Preste bem atenção, tá? Você só vai copiar no final. Então, eu tenho uma gota de água que está flutuando, está em equilíbrio dentro de um campo elétrico aí, tá bom? Aí, quais foram as informações que ele deu para a gente? Ele disse que a massa dessa gotinha aqui, ela vale 0,80 vezes 10 a menos 9 quilogramas. Ele disse que ela está eletrizada com uma carga igual a 16 vezes 10 a menos 19. E quer que você calcule quanto é o campo elétrico aí dentro. Vem cá. Para essa gotinha estar em equilíbrio, para ela estar flutuando em equilíbrio, nem descendo nem subindo, é porque a força resultante sobre ela deve ser igual a zero. Toda vez que falar em equilíbrio, significa que existem forças que estão se anulando. Tá? Nesse caso aqui, nós vamos ter uma força para baixo e uma força para cima. Para baixo, eu sei qual é a força, com certeza. É a força-peso dela. Porque o nosso peso, ele nos puxa sempre para onde? Para baixo. Se eu largar este pincel que eu estou segurando aqui, ele vai descer, olha lá. Ele vai descer, né? Por quê? Porque a gravidade aqui da Terra vai puxar ele para baixo. Então, existe uma força puxando ele para baixo, que é a força-peso. Vocês estudaram isso no primeiro ano, tudo bem? Tá. Só que como ele disse que essa gota está em equilíbrio flutuando aí, obviamente deve ter uma força para cima anulando esse peso, equilibrando esse peso para essa gota não cair. Essa força que está para cima é a força elétrica, porque ele está dentro de um campo elétrico. Tudo bem? Então, se está em equilíbrio aqui, com certeza tu pode dizer que a força elétrica ela é igual a força-peso. Estão entendendo o que eu falei até agora? Ou não? Alguma dúvida, alguma pergunta? Sim ou não? Respondam aí no microfone, por favor. Quero ouvir a voz de vocês. Até aí, tá entendido ou não? Tá. Tudo bem, galera? Tem 14 pessoas aí, só uma tá falando. Tá entendido aí? Sim. Sim. Para ela estar em equilíbrio, ela não pode estar em equilíbrio se tiver só uma força. Vocês concordam comigo? Se tivesse só uma força, essa força ia acelerar essa partícula aí, essa gota de água. Para ela ficar em equilíbrio, tem que ter duas ou mais forças iguais e opostas. Tá? Qual é a força para baixo? Com certeza, é o peso. O peso sempre é para baixo. Se o peso está para baixo, por que essa gota não cai? É porque tem a força elétrica equilibrando ela para cima. Então, você iguala a força elétrica com o peso. Tudo bem, galera? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó, galera. Força elétrica é igual ao peso. Eu vou colocar bem aqui de novo, olha lá. A força elétrica é igual ao peso. Mas a gente aprendeu na aula de hoje, ou nas aulas passadas, que essa força elétrica ela é a carga vezes o campo. A gente já viu essa fórmula, inclusive, hoje. Tá? Força é carga vezes o campo. E o peso, tu aprendeu lá no primeiro ano que a gente calcula o peso, massa vezes a gravidade. Sim ou não? Como é que a gente calcula o nosso peso? A gente pega a nossa massa e multiplica pela gravidade. Como vocês estão no terceiro ano, quando eu terminar o assunto do terceiro ano, quando estiver perto da prova do Enem, eu vou revisar os assuntos do primeiro e do segundo para vocês, tá? Não vão perder nada. Então, o que eu fiz aqui, galera? Eu apenas substituí a fórmula da força elétrica, a carga vezes o campo, igual à fórmula do peso, massa vezes a gravidade. E aí eu vou substituir esses valores que ele me deu aí, para a gente fazer a conta. A carga vale 16 vezes 10 a menos 19, olha lá. O campo elétrico é o que a gente quer calcular, então a gente repete daqui. Esse E é o campo elétrico que ele pediu na questão. Aqui do outro lado, a massa. Quanto vale a massa? Ele disse que vale 0,80, né? Vezes 10 a menos 9. Certo? Vezes o G. Quanto é a gravidade? Ele não deu na questão, mas tu sabe que aqui na Terra a gravidade vale aproximadamente 10, né? Já estudaram isso lá no primeiro ano. Então, no lugar da gravidade, tu vai jogar 10 aqui. Ó. Tranquilo? Tudo bem até aí, galera?
Como a gente quer o campo elétrico, a gente vai passar esse cara aqui que está multiplicando, dividindo lá para o outro lado. A gente vai passar esse cara aqui, ó, lá para o outro lado. Tá? Então, o campo elétrico, ele vai ser dado por... Aqui eu posso logo fazer a conta, né? 0,80 vezes 10 a menos 9. Aliás, menos 9 não, eu já vou fazer a conta, olha lá. 10 a menos 9 com 10 a primeira, conserva a base e soma os expoentes. Quanto é menos 9 mais 1, hein, galera? Vocês concordam que é menos 8? Menos 9 mais 1 dá menos 8. Sim ou não? Sim. O que eu fiz aqui? Eu conservei a base, que é 10, e somei o menos 9 da gravidade, tá? Beleza? E aí eu vou passar esse 16 vezes 10 a menos 19 dividindo, olha lá. Tá? Aí o que a gente faz, hein, professor? Agora tem matemática, agora já acabou a física faz tempo, tá? A gente vai trabalhar agora é só matemática, divisão, potência. Espero que vocês não tenham dificuldade nisso aí, olha lá. Então o que a gente faz agora, prof? A gente pode fazer o seguinte aí, se tu quiser, olha lá. Eu posso andar 2 casas com a vírgula em cima, tá? Eu vou andar 2 casas com a vírgula em cima, tu vai já entender por quê. E aí, se eu aumento 2 casas aqui, esse 0,80 ele vira 80. Mas eu não posso simplesmente andar 2 casas. Eu tenho que mexer na potência. Como eu aumentei 2 casas aqui em cima, obviamente, eu tenho que diminuir 2 casas lá na potência, lá em cima, no 10 a menos 8. Diminuir do número negativo significa aumentar o valor. Então, era menos 8, vai virar menos 10. Menos 10 é menor que menos 8, tá, galera? Então, o que eu fiz aqui? Eu andei 2 casas com a vírgula, porque eu vou dividir esse 80 por 16. Aqui embaixo tem 16, tá? Então, como é um número menor que 16, eu tive que arrumar ele aqui. Eu vou andar 2 casas com a vírgula, tá bom? Eu vou andar 2 casas com a vírgula. E aí, o que acontece? Eu tenho que diminuir 2 casas no expoente. Se esse expoente fosse 8 positivo, diminuir 2 casas, ele ficaria 6. Como ele é negativo, diminuir o número negativo significa aumentar o valor, tá? Então, como eu vou diminuir 2 casas no menos 8, ele vira menos 10 e não menos 6. Tá bom? Menos 6 ele é maior que menos 8. Então, se eu fizesse menos 6 aqui, eu estaria errando. Tá bom? Então, aqui em cima, eu ando 2 casas para o lado direito com a vírgula. A vírgula era quanto? A vírgula era... o valor aqui era 0,80, ficou 80. Aí eu diminuo 2 casas aqui, e aí ele passa a ser quanto aqui? Ele passa a ser menos 10. Aqui embaixo eu vou manter, tá bom? Repare que a física acabou bem aqui, como a gente igualou, né? Então, a gente começou a resolver só matemática agora. Aí vem cá. Embaixo fica 16 vezes 10 a menos 19. Agora eu posso dividir 80 por 16. Não sei se vocês sabem quanto é que dá. Mas a gente fala que dá 5, tá? Se eu dividir 80 por 16, essa conta aí vai dar 5. Posso colocar 5,0 se quiser, tá? Dá 5. Aí tu faz as potências agora. Olha lá a potência. Aqui em cima tem 10 a menos 10. E aqui embaixo tem 10 a menos 19. Eu já falei na aula de hoje. Se eu quiser jogar esse 10 a menos 19 lá para cima, o que acontece, turma? O expoente muda de sinal. Então, fica 10 elevado a 19. Eu passei esse 10 a menos 19 lá para cima. Quando eu faço isso, o expoente fica positivo. E aqui, para finalizar, eu só arrumo aí. Faço o jogo de potência. Multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Menos 10 mais 19 vai dar 9 positivo. Tá? Menos 10 mais 19 dá 9. Então, esse campo elétrico aí, ele vale 5 vezes 10 a nona newtons por coulomb. Ou volt por metro, que é outra unidade. Vamos dar uma olhada se tem essa resposta lá. 5 vezes 10 a nona. É letra A, né? Aí. Então, essa questão aí é um pouco trabalhosa, mas ela pode ser cobrada numa prova de vestibular para vocês, no Enem, né? E aí, se o aluno tiver calma, tiver atenção, tranquilidade, ele consegue resolver.
Tudo bem aí essa questão? Alguma dúvida? Bom dia, Érica. Você chegou atrasada, mas está participando. Bom dia, professor. Sim. Tudo bem para vocês aí? Podem bater foto do quadro. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar aí, não fiquem com vergonha. A gente está aqui para ajudar. Não pode ter vergonha de perguntar o que você não sabe. Eu já estive aí como aluno, e eu sei que às vezes dá vergonha de a gente perguntar na frente da turma, né? Mas o aluno ele tem que pensar que ele precisa aprender. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Falem aí, queridos. Bom dia, cheguei tarde. Tem que sair mais cedo. Tudo bem, minha filha? Não tem nenhuma dúvida? Tudo bem? Copia aí que eu vou tomar um comprimido aqui enquanto vocês estão copiando. Uma vitamina C, olha. Para se proteger da Covid. Depois da aula. Um intervalo de uma hora para outra. Quando terminarem de copiar, me avisem para a gente fazer a próxima questão, queridos. Não mudou aquilo. Quê? Não mudou. Capila de bebê, né? Ah, é? Eu consegui aqui. E aí? Já, professor. Podemos fazer outra? Todo mundo já copiou, já tiraram foto? Olha, essa questão foi legal, viu? Gostei, achei bacana essa questão. Tá? Já, galera? Posso fazer outra? Pode, professor. Qual é a próxima? Essa aqui, essa daqui é teórica, olha. Eu não preciso ir para o quadro, nessa aqui eu posso explicar aqui mesmo na tela para vocês. Vamos acompanhar esta próxima aí, ó, galera. Nona.
Você observa a figura, tem duas placas aí, uma positiva, uma eletrizada positivamente, que é a placa de cima, e outra placa eletrizada negativamente, que é a placa de baixo. Nessa figura, duas placas paralelas estão carregadas com carga de mesmo valor absoluto e sinais opostos, certo? Um elétron penetra nessas placas com velocidade paralela às placas. Considerando apenas o campo elétrico que atua sobre o elétron, a sua trajetória entre as placas será como? Um arco de circunferência, um arco de parábola, uma reta inclinada, uma reta paralela. Ah, isso é fácil, né? Eu pensei que não podia, que eu não ia para o quadro, mas eu vou aqui para fazer para ti, tá? Um quadro, um desenho. Eu vou apagar aqui, tá, filhote? Vou aproveitar só esse desenho aqui, essas placas. Vamos lá, galera. Ei. A placa de cima está eletrizada positivamente. A placa de baixo está eletrizada negativamente. Aí o elétron ele entrou aqui, olha. Tá bom? Ele entrou com uma certa velocidade. Olha lá. Vem cá. Qual é a carga do elétron? É positiva ou negativa? O elétron tem carga positiva ou negativa? Negativa. Negativa. O negativo ele é atraído por qual carga? Pela positiva ou pela negativa? Pela positiva. Pela positiva. Então, ele vai ser atraído pela placa de cima ou pela placa de baixo? De cima. Então, quando ele entrar aqui, ele vai fazer essa trajetória aqui. Vai ter uma trajetória parabólica para cima. Né? Porque ele vai ser atraído pela placa de cima, né? Ah, não tem a gravidade? Não, ele está dizendo aí, não é igual aquela questão anterior, que tinha um campo gravitacional puxando ele para baixo. Aqui ele está considerando apenas o campo elétrico. Vou grifar aqui para ti, olha. Olha lá. Bem aqui, ó. Então, não tem campo gravitacional. Ele está considerando só o campo elétrico. Então, ele vai ser atraído para cima. Então, qual vai ser o tipo de trajetória? Vai ser um arco de parábola para cima. A resposta aqui seria a letra B. Olha. Dessa questão aí. Vai descrever um arco de parábola. Tudo bem, turminha? Tava fácil ou tava difícil essa daí? Tava fácil. Tava fácil. Dá para acertar na prova do Enem. Minha maior preocupação aqui é preparar vocês para o Enem, né? Então, a partir de agora, todas as apostilas que eu der, eu vou resolver todas. Vocês não vão resolver, claro, precisa estudar. Mas as atividades de vocês, eu sempre vou passar, vai ter um dia, eu acho que geralmente no sábado, eu vou passar a atividade valendo ponto. Eu dou a apostila de olha, essa aqui vale ponto. Eu preciso resolver todas as apostilas com vocês. Geralmente eu vou resolver as 5, deixava 5 para vocês. A gente vai resolver todas, tá? E aí as atividades vocês vão resolver só. Mas para eu passar a atividade, eu tenho que terminar um assunto. A gente está terminando o campo, eu acho que no sábado a gente passa uma atividade valendo ponto. Bom? Mas se precisar, eu ajudo. Não tem problema nenhum. Tá tranquilo? Posso fazer outra questão, filhote? Tudo bem para vocês até aí? Tudo certo, professor? Vamos para frente. Vamos fazer a 10ª. Olha a 10ª. A aceleração de uma partícula de massa m e carga elétrica q, quando a partir do repouso percorre uma distância d, numa região onde existe um campo elétrico uniforme de módulo E, vale quanto aí? Né? Então, eu quero que tu calcule a aceleração da partícula de massa m e a carga dela vale q, quando a partir do repouso percorre uma distância d, né? Percorre uma distância d, numa região onde existe um campo elétrico uniforme, certo? De módulo E, constante. Então, beleza. Deixa eu apagar isso aqui no quadro.
Eu nem coloquei o número aqui, essa daqui foi a nona, né, que a gente fez. Essa agora é a 10ª. Vamos pensar aí para fazer essa. Então, ele quer saber a aceleração de uma partícula de massa m, carga Q. Né? Então, nós temos aqui uma partícula, a massa dela é m, e a carga dela é Q. E ela parte do repouso. Quando parte do repouso, quanto é a velocidade inicial, hein, galera? É 0, né? Ele fala aí no texto. Ela parte do repouso. E aí ela vai ser acelerada devido à força elétrica, vai percorrer uma distância d. Tudo bem? Então, diz assim, olha lá. Peraí. A aceleração de uma partícula de massa m, carga elétrica Q, quando partir do repouso percorre uma distância d, uma região onde existe um campo elétrico uniforme, tá? Constante. Então, vem cá. Se tem um campo elétrico aí, é porque vai ter uma força atuando sobre ela, né? Então, vai ter uma força atuando sobre ela, é a força elétrica, tá? E aí, eu posso lembrar, tem duas maneiras de fazer isso aí, né? A gente vai fazer o seguinte aqui, olha lá. Pela segunda lei de Newton, se vocês lembrarem lá do primeiro ano, a segunda lei de Newton diz que a força resultante é massa vezes aceleração. Aqui vocês estudaram, né? Massa vezes aceleração. E, nesse caso aí, dessa questão, a única força que vai atuar nela é a força elétrica. Vocês sabem que a força elétrica é igual a carga vezes o campo, não é isso? Então, basta eu igualar essas duas expressões para eu calcular isso aí que ele está pedindo, né? Porque a força resultante vai ficar sobre ela é massa vezes aceleração e a força elétrica é carga vezes o campo. Então, eu vou dizer que esta força aqui é igual à força elétrica. Essa força é massa vezes a aceleração. A força elétrica é carga vezes o campo, né? Como eu quero a aceleração, eu vou pegar essa massa que está multiplicando e vou passar o quê? Dividindo. Eu vou passar esse m para lá. Então, a aceleração vai ser a carga vezes o campo dividido pela massa. Eu acho que tem essa resposta aí na letra B de bola. Dá uma olhada lá. É mais fácil, eu pensei que eu ia ter que aplicar a equação de Torres-Sede, que deu distância, mas não precisa, não. Basta você igualar a força elétrica com a segunda lei de Newton. Força elétrica, carga vezes o campo, e a segunda lei de Newton, massa vezes a aceleração. Como eu quero a aceleração, o m que está multiplicando o a passa dividindo para baixo do q vezes v. Então, a aceleração vai ser carga vezes o campo dividido pela massa. Seria a letra B de bola aí, essa questão. Tudo bem para você? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Falem aí. Tá tudo certo, professor. Por enquanto, eu não estou entendendo tudo. Falem aí, pode falar. Pode continuar. Restante da turma, fale aí. Professor, o senhor pode explicar depois que o senhor escreveu sobre a segunda lei de Newton, por favor? Sim, vamos lá. Eu vou ler de novo para ti, tá? A aceleração de uma partícula de massa m e carga q, quando a partir do repouso percorre uma distância d, uma região onde existe um campo elétrico uniforme, de módulo E constante. Então, eu tenho aqui uma partícula, tá? De massa m, carga q, aí ela parte do repouso e é acelerada para cá devido à ação de uma força elétrica, tá? Tudo bem? Bom, se só tem essa força que vai atuar nela, e ele falou aí na questão
e ele quer aceleração. O que eu lembrei aí? Quando tem massa e aceleração, o que eu lembro? Quando tem massa e aceleração, eu lembro da segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é igual a m vezes a. Só lembrei disso que ele falou de aceleração, né? E aí eu lembrei também que como essa partícula está dentro de um campo elétrico, a força que ela vai ficar sujeita é carga vezes o campo. Então basta eu igualar a força, a segunda lei de Newton com a força elétrica. Qual é a fórmula da segunda lei de Newton? N vezes A. Qual é a fórmula da força elétrica? Carga vezes o campo. Então, N vezes A é igual a Q vezes V. Eu vou igualar essas duas fórmulas, tá? Porque ela está sujeita à ação de uma força elétrica, essa força é chamada força resultante, da segunda lei de Newton. Como eu quero calcular a aceleração, essa massa ele está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Ela vai para baixo do Q vezes Z. Então, a aceleração é carga vezes o campo dividido pela massa. Tudo bem aí? Não sei quem foi que perguntou aí. Vê se você entendeu, querida. Entendi sim, obrigado. Tranquilo. Já tiraram foto aí do quadro? Sim ou não? Respondam aí, queridos. Já bateram foto do quadro? Já? Ainda tem mais? Tem. Vamos lá. Tem essas aqui, olha. Vamos passar para as questões um pouco mais difíceis agora, né? Da Fulvert. Sempre que tiver questão da Fulvert, você tem que ter atenção, porque elas geralmente não são fáceis. Tudo bem? Essa daqui é maior, essa questão. Duas pequenas esferas com cargas elétricas iguais, ligadas por uma barra isolante, são inicialmente colocadas como descrito na situação 1. Em seguida, aproxima-se das esferas de P, uma das esferas de P, reduzindo-se a metade da distância até um ponto. Ao mesmo tempo que se duplica a distância entre a outra esfera e P, como na situação 2. O campo elétrico em P, no plano que contém o centro das duas esferas, possui, nas duas situações indicadas, o quê? Dá uma olhada lá. Mesma direção, mesma intensidade, direções diferentes, mesma intensidade, mesma direção e maior intensidade, direções diferentes. Então, aqui é para a gente ver as duas situações e aí a gente percebe o seguinte: a gente tem duas cargas que estão produzindo um campo no ponto P. Vê se é isso aí, deixa eu ver se eu entendi. Duas pequenas esferas com cargas elétricas iguais, ligadas por uma barra isolante, são inicialmente colocadas na situação 1. Em seguida, aproxima-se uma das esferas de P, reduzindo-se a metade da sua distância, ao mesmo tempo que se duplica a distância entre a outra esfera. O campo elétrico em P, no plano, possui nas duas situações indicadas isso, exatamente isso. Já entendi o que ele quer, olha lá. Vamos lá. Acho que essa vai dar trabalho. Chico, sai daí. Deixa eu fazer esse desenho aí para vocês. Essa questão é a 11, é da apostila? Sim. É a 11, né? Beleza, vamos fazer aqui esse desenho. Estiver estudando, que vê a questão da Fulvert, pode fazer, porque ela geralmente ela é questão boa. Então, tu tens aqui um ponto P, certo? E aí, galera, você vai ter aqui o quê? Você tem duas esferas. Uma está nesse ponto aqui. E a outra está nesse ponto bem aqui, certo?
Isso aqui é na situação 1. Olha lá. Elas estão ligadas por uma barra. Estão assim, esse cara. Tá bom? Essas cargas, elas são iguais, que ele falou. Então, eu vou dizer que a carga é Q em cada uma, tá bom? Nesse ponto aqui, galera, olha lá. Essa carga aqui, ela vai gerar um campo para cá. Sim ou não? Não gera um campo para lá? Gera esse campo para lá. De afastamento. Vamos supor que ambas sejam positivas. E essa outra carguinha aqui, ela vai gerar um campo para cima. Maior que esse. Deixa eu reduzir esse vetor aqui. Alguém sabe me dizer por que esse campo aqui, produzido por essa, é maior do que esse aqui? O desenho não tá bom. Quem sabe aí, galera? Vou chamar de campo 1, esse aqui, campo 2. Alguém sabe me dizer por que esse campo aqui ele é maior do que esse aqui, produzido por essa carga aqui de cima? Falei aí, não tenho vergonha. Se errar, não tem problema. A gente aprende assim. Entenderam a minha pergunta? Por que o campo criado por essa carga aqui embaixo, ele é maior do que o campo criado por essa? Lembra da fórmula do campo? Campo é igual a K vezes Q dividido pelo quadrado da distância. O que tu acha aí? Ninguém se atreve aí a falar? Quem está mais perto do campo? Quem está mais perto do ponto P aqui? É a carga aqui de cima ou a carga aqui de baixo? A de baixo. Baixo. Se ela está mais perto, a distância dela é menor. Só que se a distância dela é maior, o que acontece com o campo dela? Lembra quando diminui, esses caras são inversos? Diminui esse cara, esse aqui aumenta. Certo ou não? Por isso que esse campo aqui gerado por essa, ele é maior do que o campo gerado por essa. Esse aqui está mais longe. Sim ou não? Sim. Tá entendido? Todo mundo entendeu aí agora? Por que o campo 1 é maior que o campo 2? É porque o campo 1 é criado por essa carga aqui. Apesar delas serem iguais, diz que elas têm o mesmo valor, só que essa daqui está mais perto, então ela vai produzir um campo mais forte. E aí, se tu quiser calcular o resultante entre elas, tu vai traçar a regra do paralelogramo, olha lá. Onde está a resultante? Se eu sei que o 1 está para cima, o campo 2 está para cá, né? Dessa carga. A resultante, tu traça tipo um quadrado, e aí esse campo resultante está nessa direção, está no meio dos dois. Esse aqui é o campo resultante dessas duas cargas, de 1 e 2. Tá? Então, eu traço o campo do primeiro, traço o segundo, passo uma linha paralela a 1, passo uma linha paralela a 2, e o campo resultante, o resultado desses dois me dá essa hipotenusa aqui. Tá bom? Agora eu vou usar o mesmo raciocínio para fazer na outra aqui. Vamos lá. Na situação 2 agora, olha lá. Para ver o que vai acontecer agora. Vocês vão ficar surpresos aí. Né? Agora, onde é que está eles? A 1 se aproximou mais, não foi? A situação 2, vamos lá. Essa carga 1 aqui, ela vai vir para cá. Não, eu chamei ela de carga 2, né? Essa carga aqui de cima, ela se aproxima um pouco mais, ela vem para cá. Olha. Tá? E a carga 2 aqui, que estava aqui embaixo, ela desceu mais, ela está aqui agora. Tá?
E aí perceba o seguinte. O que aconteceu agora, galera? Como ela é positiva, né? Ela faz um campo para cá. Estou chamando de campo 2, né? E esse aqui, ele afasta para ali, olha lá. Só que agora, se tu perceber, essa daqui de baixo que está mais longe. Então, o campo dela é menor. Por isso que eu fiz a setinha menor para cima do que essa aqui, ó. E aí, se eu quiser calcular o campo resultante, eu faço a mesma estratégia. Passo uma linha paralela na primeira, passo uma linha paralela na segunda, e o campo resultante está no meio das duas. Olha lá. O campo resultante, de novo, ele está no meio. A pergunta deles é a seguinte aí, ó, para ti. Compara esses dois aí. O que aconteceu com a direção desses campos, com o módulo dele? O módulo é o mesmo, né? O valor desse campo aqui é igual, só mudou um pouquinho a direção, que esse aqui está mais torto, né? Certo? Deixa eu ver se tem essa resposta aí. Tem mesma direção e mesma intensidade? Não, não tem mesma direção e mesma intensidade, não, né? Tem mesma intensidade. Tem direção diferente e mesma intensidade. Eu acho que B, né? Mesma direção, maior intensidade. Não, direção diferente, maior. É B a resposta? Vocês concordam? Eu quero que tu entenda que esse tamanho aqui, como ele é uma hipotenusa desses dois lados aqui, ele tem o mesmo valor nos dois. Talvez eu tenha feito diferente o tamanho aqui. Mas é para te entender que o tamanho desse cara é igual ao tamanho desse. Só que eles vão ter direções diferentes. Esse aqui está um pouco mais para cima. E esse aqui, como esse campo horizontal é maior, ele vai estar um pouco mais inclinado para cá. Eu marcaria essa daí como sendo a letra B. Mas o que é principal aí nessa questão, vocês entenderem como é que calcula o campo resultante. Toda vez que tu tens dois campos perpendiculares, dois vetores perpendiculares, olha lá, vetor 1 e o vetor 2, o campo resultante, tu faz a regra do paralelogramo. Tu traça uma paralela no primeiro, tu traça uma paralela no segundo, né? E aí, o resultante dessas duas está aqui no meio, olha. Tá? Como eu vou ter duas figuras iguais, né? Só que essa aqui é como se estivesse em pé e essa aqui é como se estivesse deitado, ó. Então, eu vou ter o mesmo valor da hipotenusa, que é essa linha vermelha no meio. O mesmo valor, né? Só que, o que acontece? Esse daqui está um pouco mais para cima, esse aqui, como ele está deitado, está um pouco mais inclinado. Por isso que eles vão ter direções diferentes, porém, mesma intensidade, mesmo valor. Deu para entender, galera, essa questão 11 aí, da Fulvert? Falem aí. Deu sim. Onde está a dificuldade de entender isso aí? Já tinham feito uma questão dessa daí? Assim não, mas era parecida. Então, qual é a principal lição dessa questão? É como calcular o campo elétrico quando eu tenho dois perpendiculares. Eu traço uma paralela a uma das linhas, uma paralela a outra, né? E aí a resultante está no meio delas. Então a resposta seria a letra B de bola. Quer tirar foto aí ou não precisa? Resolvemos mais um ou tá bom aí? Podemos fazer outra ou já é suficiente isso aí? Falem aí. Mais uma. Mais uma? Fazer a próxima, então. A próxima é sobre superfície equipotencial. Linha equipotencial a gente vai falar só em potencial, então eu vou pular essa aqui. Isso aqui a gente ainda não pode fazer, porque ainda não deu esse assunto. Não sei porque eu coloquei aqui na apostila de campo. Vamos ver a 13 aqui. Também é sobre isso, diferença de potencial. Essa daqui. Acho que essa aqui dá para fazer. Vamos fazer a 14 para encerrar a aula aí.
Olha lá. É porque essas outras que eu pulei é sobre potencial elétrico, o assunto da nossa próxima aula. Só que antes eu vou passar uma atividade valendo 2,5 pontos para vocês, uma apostila, tá? De 5 questões. Vamos fazer. Na próxima aula. Tá? Vamos lá, galera. Essa é a 14, né? Entre as placas planas, entre as longas placas uniformemente carregadas, mostradas na figura, existe um campo elétrico de módulo 100 newtons por curva. Então, tu tens duas placas aí, tá? Eu não vou desenhar do jeito que estava, vou só fazer duas linhas aí, da mesma coisa. Tá? Aí tu tens duas placas, a gente já fez uma parecida hoje dessa daí. Aí o campo elétrico, ele está dizendo que é de baixo para cima. Olha o desenho aí, galera. Tá vendo que o desenho, o campo está saindo de baixo para cima? Se ele está saindo de baixo para cima, eu já posso cobrar de vocês. A placa de baixo, ela é positiva ou negativa? A placa de baixo. É negativo. De onde sai a linha da placa positiva? Ela nasce em qual? Na positiva ou na negativa? Ela nasce na positiva. Na positiva, não está vindo de baixo para cima? Está vindo de baixo para cima porque essa placa de baixo ela é o quê? Positiva. E se ele está indo na direção da placa de cima, porque a placa de cima é negativa, tudo bem? Então a gente sabe isso só olhando a direção dessa seta do campo elétrico aí. Como está vindo de baixo para cima, porque a placa de baixo é positiva e a placa de cima tem que ser negativa. Tá? Tudo bem, galera, aí? Aí o valor desse campo, ele está te dando, ele está dizendo que é de 100 newtons por curva. Já te deu o valor. De baixo para cima. A gravidade vale 10. Olha lá, galera, a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, né? Sabe que a gravidade vale 10. Uma partícula de massa 1 grama, a massa dessa partícula aqui vale 1 grama. Tudo bem? E carga negativa é igual a menos 10. Vou colocar 1 na frente desse 10, que não faz diferença nenhuma, tá? Menos 1 vezes 10 a menos 4. É isso, é. Só para ter um número na frente do 10 aí. Não muda nada, tá? Porque o 1 na multiplicação, colocado nessa região. O que é que ele quer saber? Ele quer saber a força resultante. Tá bom? Para eu calcular a força resultante, eu tenho que saber para onde está o peso e para onde está a força. Para onde está a força elétrica. Tá? Ele não fala, nesse caso, a força resultante não é zero, não é igual aquela que a gente fez, não. Tá? Essa partícula, ele não afirmou que ela está em equilíbrio. Se ela tivesse em equilíbrio, a gente iria igualar isso. Então, vamos lá, galera. Olha lá. Para baixo, eu sei que o peso está, porque o peso sempre é para baixo. Agora eu te pergunto, para onde está a força elétrica? Me responde aí, para cima ou para baixo? Para onde está a força elétrica? A carga, ela é o quê, galera? Positiva ou negativa essa carga aí? Negativa. Negativa. Se ela é negativa, ela vai ser atraída pela placa de cima ou pela placa de baixo? De baixo. De baixo. Então a força elétrica está para baixo. E aí tu vai logo ver uma coisa, olha lá. Não está em equilíbrio, porque tanto a força elétrica como o peso estão apontando para baixo. Então, a força resultante aí, quando tem duas forças no mesmo sentido, a gente soma. Vai ser a soma dessas duas aí que a gente está pedindo para ti. Entendeu por que a gente tem que somar? Porque as duas forças estão no mesmo sentido. Então, a força resultante vai ser assim, olha lá. Força elétrica, carga vezes o campo, mais o peso, massa vezes a gravidade. Agora eu somo, porque elas estão ambas para baixo. Então, vamos calcular essa força resultante. Essa carga aqui vale menos 1 vezes 10 a menos 4. Tu não usa o sinal aqui. Esse menos só serviu para mostrar para onde estava a força. Então, vai ser 1 vezes 10 a quarta. Aliás, menos 4, né? O expoente do 10 é negativo aí, né?
Tá, vezes o campo. Quanto é o campo, professor? O campo é 100. 100, galera, eu posso escrever como sendo 10 elevado ao quadrado ou tem problema para ti? 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, sim ou não? Quanto é 10 ao quadrado, hein, galera? 10 vezes 10. É 100, né? Então, no lugar aqui de eu colocar 100, eu vou escrever 10 ao quadrado, só para fazer o jogo de sinal aqui para ser o outro 10. Mas, quanto é a massa da partícula que ele deu? Vale 1 grama. Tu não pode colocar 1 grama aqui, porque a unidade não é grama, é quilo que a gente tem que usar. E agora? Tem que multiplicar por 10 a menos 3, ou dividir por 1000, que dá no mesmo. Toda vez que ele te der a massa em grama, e você queira passar de grama para quilograma, olha lá, que eu vou explicar. Você divide por 1000. Porque 1 quilograma são 1000 gramas, né? Então, como aqui está 1 grama, vale 10 a menos 3 quilogramas. Dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Então, no lugar da massa aqui, você vai colocar 1 vezes 10 a menos 3. Por quê, professor? Porque não pode estar em grama. A unidade de massa, quando eu vou calcular aqui o peso, já tem que estar em quilo e não em grama. Está errado a unidade que ele deu. Então, você precisa transformar. A gravidade vale 10. E aí, a gente vai fazer essa conta aí, ó, galera. Aqui tu repete assim, 1. Multiplicação de potência de mesma base, você conserva a base, no caso é 10, e soma os expoentes. Menos 4 mais 2 dá menos 2. Beleza? Menos 4 mais 2 dá menos 2. Aqui, vai fazer a mesma coisa. Repete assim, 1 e faz aqui. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, que é 10, e soma os expoentes. Menos 3 mais 1 dá menos 2 de novo, olha lá. Então, a primeira conta me deu 1 vezes 10 a menos 2. A segunda conta me deu de novo 1 vezes 10 a menos 2. Quanto é 1 vezes 10 a menos 2 somado com 1 vezes 10? Eu estou repetindo a mesma coisa 2 vezes. Então, é 2 vezes 10 a menos 2. Eu estou repetindo 10 a menos 2 2 vezes. Olha. 1 vezes 10 a menos 2 mais 1 vezes 10 a menos 2. Tá? Então, isso dá 2 vezes 10 a menos 2. Tudo bem? Tranquilo? Então, a resposta é 2 vezes 10 a menos 2. Seria a letra A. Dá uma olhada aí. Sentido vertical. A gente já sabe que é para baixo, né? Porque os dois estão formando. Agora, por que letra A? Como é 2 vezes 10 a menos 2, são 2 casas após a vírgula. Então, tu pode escrever isso assim, 0,02 newtons por cúbico. E o sentido é para baixo. Por que é para baixo? Porque tanto a força elétrica como o peso estão no mesmo sentido, já apontam para baixo. 2 vezes 10 a menos 2 é 0,02. Aqui, acho que vocês podem ter ficado em dúvida bem aqui nessa ação. 1 vezes 10 a menos 2 mais 1 vezes 10 a menos 2. Dá 2 vezes 10. A gente não mexe aqui no expoente, a gente mantém. O que a gente está somando é esse cara aqui, ó. Eu estou somando, eu tenho 1 vezes 10 a menos 2, estou somando com 1 vezes 10 a menos 2, tudo bem? Então, isso dá 2 vezes 10 a menos 2, ou 0,02. Já que eu tenho que deixar 2 casas depois da vírgula. Beleza, turma? Resposta letra A. Bate foto aí. A gente vai encerrar a aula. Então, perceba, a gente fez bastante exercício dessa apostila aí com vocês. Ó. Fiz mais de 10 questões com vocês aí. Só não resolvi aquelas 2 lá, porque é do próximo assunto. Quando a gente fizer explicar potencial elétrico, superfície de potencial, vocês me cobrem. Eu volto aqui nessa apostila e resolvo aquelas que falam. Tudo bem, turma? Deu para entender? Eu sei. Deixa eu parar a gravação aqui da aula, que eu tenho que postar para os outros alunos depois dessa gravação. O pessoal está escutando mais o barulho da obra. Está tendo uma obra aqui no prédio, né?